Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de física. Nessa aula faremos exercícios de fixação relacionado aos conteúdos que a gente estudou na aula anterior, de introdução ao estudo da cinemática. Vocês já me conhecem, então esse slide dispensa apresentações. Então vamos lá. O Brasil voltou a ser representado no lugar mais alto do pódio na prova dos 100 metros rasos feminino dos Jogos Pan-Americanos nesta terça-feira, 25 de outubro de 2011, após 28 anos, com a vitória de Rosângela Santos, que marcou o tempo de 11,22 segundos. Qual foi a velocidade média da atleta nesse percurso? Questão adaptada da revista Época em 14 de junho de 2020. Então vamos lá. Para solucionarmos essa questão, nós vamos utilizar a equação da velocidade média. Então a gente tem o seguinte. Nós temos que a velocidade média é dada por ΔS dividido por ΔT, onde nosso ΔS significa a distância percorrida e o ΔT significa o tempo gasto para percorrer essa distância. Então, como a questão nos diz que ela percorreu 100 metros num tempo de 11,22 segundos, então, substituindo aqui os nossos dados, nossa velocidade média será de 100 dividido por 11,22. Portanto, 8,91 metros por segundo. Essa é a velocidade média descrita pela atleta. Portanto, concluímos que a velocidade média da atleta foi de aproximadamente 8,91 metros por segundo. Questão bem fácil, bem intuitiva, né? Mas é bom lembrarmos que o brasileiro, quando pensa em velocidade, não pensa em metros por segundo, né? Nós costumamos pensar em quilômetros por hora. Então, para transformarmos metros por segundo em quilômetros por hora, basta multiplicarmos o valor que temos em metros por segundo por 3,6 e o resultado estará então em quilômetros por hora. Então, assim, para uma velocidade de 8,91 metros por segundo, temos 8,91 vezes 3,6, que é igual a 32,076. Portanto, a atleta brasileira fez os 100 metros rasos com uma velocidade média de aproximadamente 32 km por hora. Aqui no cantinho, a gente consegue visualizar, né, essa transformaçãozinha de velocidade. Quando tivermos quilômetros por hora para transformarmos em metros por segundo, vamos dividir por 3,6. E quando tivermos em metro por segundo para transformarmos em quilômetro por hora, iremos multiplicar por 3,6. Vamos mais uma questão. A distância entre o Marco Zero de Recife e o Marco Zero de Olinda é de 7 km. Supondo que um ciclista gaste 1 hora e 20 minutos pedalando entre as duas cidades, qual a sua velocidade média neste percurso, levando em conta que ele parou 10 minutos para descansar? Então, nós temos aqui as imagens indicando uma distância de 7 km entre Recife e Olinda, e a questão nos fornece os seguintes dados. A distância em que o ciclista vai percorrer, que é de 7 km,
o tempo gasto, né, pelo ciclista para fazer esse trajeto, que é de 1 hora e 20 minutos, 1 hora e 20 minutos, considerando que ele parou 10 minutos para descansar. Então, esses 10 minutos que ele esteve parado também tem que entrar na conta, tá? Faz parte do tempo gasto para que ele consiga chegar ao seu destino. Então, vamos lá. A velocidade média é uma grandeza física, certo? Velocidade média é uma grandeza física escalar. O tempo que o ciclista ficou parado faz parte do evento, logo deve ser incluído também, tá? Então, os 10 minutos que o ciclista parou para descansar também devem ser incluídos. Assim, nós temos uma distância percorrida de 7 quilômetros e um tempo gasto de 1 hora e 20, mais os 10 minutos que ele parou, um tempo gasto de 1 hora e meia, certo? 1,5 horas. Então, vamos lá. Olha só, o espaço percorrido é de 7 km, o tempo gasto é de 1 hora e 20, né? Mais 10 minutos em que ele esteve parado para descansar. Isso dá 1 hora e 30 minutos. Transformando para horas, né? Para ficar padrão com a distância, nós temos 1,5 horas. Aplicando, então, a equação da velocidade média, que é velocidade média igual a distância percorrida dividido pelo tempo gasto, nós teremos que a velocidade média será igual a 7, que é a distância percorrida, dividido por 1,5, que é o tempo gasto. Essa divisão nos dá o resultado de 4,66 km por hora. Note que a questão não pediu a velocidade em metros por segundo. Por esse motivo, não transformamos, tá? Então, é só isso. Concluímos que a velocidade média do ciclista de uma cidade a outra foi de 4,66 km por hora. Vamos a mais uma questão, então. O menino sai de sua casa e caminha para a escola, dando em média 1 passo por segundo. Se o tamanho médio do seu passo é de 40 centímetros e se ele gasta 5 minutos no trajeto, a distância entre a sua casa e a escola em metros é de... Então vamos lá, vamos primeiramente compilar os dados, tá? Então fica assim, ó. A distância entre o garoto e a sua escola é ΔS, tá? Esse vai ser o caminho, a distância percorrida pelo garoto. ΔS, a distância do garoto de sua casa até a escola. Então, como a velocidade média do garoto é de 1 passo por segundo, né? E como cada passo, a questão nos diz que vale 40 centímetros, que é igual a 0,4 metros, para sabermos, basta dividirmos 40 por 100, tá? Já que nós temos 40 centímetros e 1 metro equivale a 100 centímetros. Então, dividindo 40 por 100, nós obtemos a distância de 0,4 metros. 0,4 metros corresponde a 40 centímetros, que é o passo do garoto, né? Então,
A velocidade média do garoto é de 0,4 metros por segundo, tá? Então, a velocidade média do garoto é de 1 passo por segundo. Como cada passo vale 40 centímetros, que é igual a 0,4 metros, concluímos que a velocidade média do garoto é de 0,4 metros por segundo, tá? Então, o tempo do deslocamento do garoto até a sua escola, a questão nos diz que é de 5 minutos, tá? 5 minutos e cada minuto vale 60 segundos. Logo, o intervalo de tempo do deslocamento é 60 vezes 5, que é igual a 300 segundos. Então, utilizando a equação da velocidade média, em que velocidade média é igual ao espaço percorrido ou distância percorrida pelo intervalo de tempo decorrido, substituindo os dados, nós temos a velocidade média de 0,4 metros por segundo. Não sabemos a distância, né, que é o que estamos investigando, e o tempo gasto foi de 300 segundos. Nós vamos multiplicar aqui inversamente, né, jogo dos meios pelos extremos, e vamos ter que ΔS é igual a 0,4 vezes 300. E concluímos que a distância da casa do garoto até a sua escola é de 120 metros. 0,4 vezes 300 é exatamente 120, ok? Então, super fácil. Vamos lá, então, para mais uma questão. Né? Só para finalizar, a distância entre a casa do garoto e sua escola é de 120 metros. Vamos à próxima questão. Em 1984, o navegador Amir Klink atravessou o Oceano Atlântico em um barco a remo, percorrendo a distância de aproximadamente 7.000 quilômetros em 100 dias. Nessa tarefa, sua velocidade média foi em quilômetros por hora igual a... Ok, nós precisamos anotar esses dados, né? A distância percorrida, que foi de 7.000 quilômetros, e precisamos também anotar o tempo gasto, que foi de 100 dias, tá? Para sabermos a velocidade média em quilômetros por hora. Então, vamos lá. A distância já está em quilômetros, então, ok. O tempo está em dias. Nós precisamos transformar esses 100 dias para horas. Então, vamos fazer o seguinte. Temos que um dia é igual a 24 horas, né? Então, nós vamos multiplicar 24 horas por 100 dias. Logo, 24 vezes 100 vai nos dar 2.400 horas, tá? 2.400 horas terá sido o tempo gasto. Então, utilizando a equação da velocidade média, em que a velocidade média é a distância percorrida pelo intervalo de tempo, podemos substituir então a distância percorrida, que a questão nos diz que é de 7.000 quilômetros, pelo tempo gasto, que a questão nos diz que é de 2.400 horas. Aqui, onde tem um zinho, é 2, tá? 2.400 horas. Então, essa divisão vai nos dar 2,9 km por hora. Então, a gente marcaria na alternativa B. A alternativa B seria o nosso gabarito. Então, vamos lá para mais uma questão. O motorista deseja fazer uma viagem de 230 quilômetros, que vai ser o nosso ΔS, em 2,5 horas, 2 horas e meia, portanto, né? Vai ser o nosso tempo decorrido. Se na primeira hora ele viajar com velocidade média de 80 km por hora, a velocidade média no restante do percurso deve ser de... Ok, então nós temos de dados aqui o seguinte.
né? Nós vamos utilizar a equação da velocidade média para fazer esses cálculos. E logo, para a primeira hora, nós temos que a distância percorrida vai ser a velocidade média vezes o intervalo de tempo. Porque nós temos a velocidade média, né, na primeira parte, que é de 80. Né? Na primeira hora, portanto, 1 hora. 80 vezes 1, isso nos dá a distância percorrida, que é de 80 km. Tá? Pergunta-se, ainda falta percorrer 150 km e o tempo será de 1h30, já que ele vai levar 2 horas para fazer todo o percurso. Logo, sua velocidade média deverá ser. A velocidade média é ΔS por ΔT, como já vimos, né? Então, temos aqui o espaço percorrido, que será de 80 quilômetros, e o tempo que falta, que é o tempo restante, 1,5 horas. Portanto, dividir 80 por 1,5, nós teremos, então, 100 km por hora. Então, nossa questão tem o gabarito correto na alternativa C. A alternativa C é o nosso gabarito, 100 km por hora.